Olá, caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei, meu nome é Odair Gutierrez, esse é o programa Padre Pio. Salve Maria! Hoje, festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, 1º de outubro, uma festa tão importante para o brasileiro, porque acho que não há cidade ou cidade grande do Brasil que não tenha uma igreja dedicada a Santa Teresinha, de tal forma ela é amada pelos brasileiros. Quando a gente vai para Lisieux, onde está o corpo dela, a gente vê Santa Teresinha, os seus restos mortais, porque ela não está incorrupta, evidentemente, numa urna muito bonita, e embaixo está escrito Urna de Brasil. Foi o Brasil que deu aquela urna de ouro para Santa Teresinha. Tal é a importância do Brasil, a importância de Santa Teresinha para o Brasil. E eu fiquei pensando, eu não posso deixar, o nosso programa é o programa do Padre Pio, e eu vou falar de Santa Teresinha, mas devo falar de Santa Teresinha, mas qual é a relação de Santa Teresinha com o Padre Pio? Eu não tinha lido muita coisa a respeito disso, então nós começamos a pesquisar, vários dos nossos colaboradores começaram a pesquisar, e encontrei coisas maravilhosas sobre o Padre Pio e Santa Teresinha que vai fazer vocês aumentar a devoção a Santa Teresinha e ao Padre Pio. Né? E a gente vai ver que é uma devoção que funciona, elas podem praticamente funcionar juntas. Né? Tal a similitude. Mas vocês poderão dizer, bom, mas como? Santa Teresinha era a divulgadora da pequena via espiritual, etc., chamada pequena via, porque ela nunca usou esse termo, né? Ela usava mais infância espiritual, etc. E o Padre Pio era o homem das chagas, o homem da paixão, do sofrimento. O que eles têm a ver em comum? Né? E é isso que eu vou mostrar para vocês e vou surpreender muitos aqui do nosso canal, e muitos que têm devoção a Santa Teresinha vão ficar muito, muito felizes de, tendo devoção a Santa Teresinha e ao Padre Pio, terem uma devoção tão, uma possibilidade de uma espiritualidade tão completa. Uma matéria que eu vou ler agora é a matéria que está publicada no site www, por favor, coloca aqui, reginafidei.com.br. Lá está essa matéria que todos poderão ler com calma, poderão imprimir, poderão, enfim, utilizar em outras situações. Mas eu resolvi ler com vocês porque, evidentemente, os limites de um artigo às vezes não comportam comentários e tudo mais. E com o auxílio do Padre Pio aqui do meu lado, eu vou pedir a ele que me ajude a transmitir para vocês a sensação que eu tive quando tomei conhecimento desses fatos. Então vamos lá, o artigo que vocês vão encontrar lá chama-se Santa Teresa de Lisieux e São Pio de Pietrelcina, a alegria de sofrer e de se oferecer como vítima do amor misericordioso. Então vamos lá. A vida de Santa Teresinha, que foi de 1873 a 1897, e do Padre Pio, que foi de 1887 a 1968, né? Como a de todos os outros santos, e se quisermos de cada um de nós e de cada homem, é uma história de amor entre Deus e a alma, entre o Pai e o Filho, no qual o Senhor se manifesta através de sua misericórdia, sua ternura, sua compaixão, sua caridade infinita. E é verdade, a nossa vida é isso. O que marca, o que vai nos levar para o céu, o que vai nos condenar, é esse amor de Deus. Porque desse amor de Deus decorrem todos os mandamentos, desse amor de Deus decorre toda a nossa vida espiritual, tudo que a gente é chamado a fazer. Né? Esses dois santos não se conheceram. Eu até hesitei aqui na hora que eu estava lendo, porque eu falei, puxa, dá uma diferença de 10 anos. Então aqui está escrito, está esclarecido. Padre Pio tinha apenas 10 anos quando Santa Teresinha morreu. Mas pensar que ele já era santo tudo quanto lhe era possível aos 10 anos é uma coisa fantástica, não é? Mas Padre Agostinho de San Marco em Lames, o diretor espiritual do Padre Pio, imagino que devia ser, para ser diretor espiritual do Padre Pio,
Que responsabilidade, né? E que, além do mais, que é provável que tinha que ter muita santidade, né? Para dar uma direção, porque o Padre Pio seguia ele de uma forma absoluta, obediência total. O Padre São Marcos Lames, o diretor, em Lames, perdão, diretor espiritual do Padre Pio e professor de teologia, o conduz à devoção a Santa Teresinha e o convida a ler a história de uma alma. Olha só que impressionante, Santa Teresinha não era canonizada ainda, mas já existia os manuscritos autobiográficos dela, já existia a história de uma alma que, aliás, eu recomendo a todos que comprem. Comprem, procure livrarias, procure lá na estante virtual, procure nas livrarias católicas a história de uma alma. A melhor delas, se eu não me engano, é uma delas, é melhor não, uma boa tradução, é uma que é feita pelas freiras carmelitas mesmo. Mas é maravilhoso. E quem lê a história de uma alma vai se sentir muito ligado a Santa Teresinha, como aconteceu comigo. Eu, depois que eu li a história de uma alma, e li várias vezes até, eu me senti muito ligado a Santa Teresinha. E eu ficava um pouco assim, falava que impressionante, agora eu me sinto tão ligado ao Padre Pio como eu me sentia a Santa Teresinha, né? Que é isso? Né? O que o Padre Pio fez comigo? Mas entre os santos não tem concorrência, né? E esse artigo aqui resolve um grande problema para mim. Então vamos lá, olha só. Ele leu a história de uma alma. Então vocês podem fazer o exercício de ler a história de uma alma com os olhos do Padre Pio. Experimentem isso. Os que já nos acompanham há mais tempo têm condições de fazer isso, porque já conhecem muita coisa sobre o Padre Pio. O Padre Pio se tornou profundamente apaixonado pela espiritualidade da então carmelita recém-falecida, adotando sua linguagem mística e espiritual. Estes dois santos viveram fenômenos místicos similares, como a ferida de amor, o abandono ao divino amor e a noite do espírito, que é a noite escura da alma, que Santa Teresa, São João da Cruz falam muito a esse respeito, né? E eu vou continuar agora aqui com as coisas mais impressionantes do que vocês vão ver aqui, só que eu vou pedir para todos vocês compartilharem, vou pedir para vocês darem like. Olha aí o aviso do like aqui, ó, tá aqui, né? Deve estar aqui. Eu nunca acerto, às vezes falo aqui, falo ali. O aviso do like pedindo uma bênção do Padre Pio. Vocês dão um like agora e pedem para o Padre Pio, me abençoe a absorver essas palavras, esse texto, né? Que é uma coisa maravilhosa. Bom, vamos lá. E não se esqueçam da missa de Santa Teresinha, que será realizada dia 3, tá claro? Então vocês podem ver aí no telefone, os que quiserem ligar, 0800 006 1223, né? Para colocar suas intenções. Os filhos protegidos do Padre Pio têm acesso à capelinha, é bom ser filho protegido do Padre Pio, tem acesso à capelinha para colocar todas as intenções que quiser, para Santa Teresinha e Padre Pio, porque essa missa sempre tem a intenção dos dois. E nós vamos, e aqueles que não quiserem nem ligar, nem ser filho do Padre Pio, meus pêsames. Não, meus pêsames não, brincadeira. Vocês podem também entrar na missa, de que forma? Compartilhando esse vídeo com mais 3 pessoas, ou este, ou outro vídeo qualquer do nosso canal, com mais 3 pessoas e convidando-os para ser inscritos na missa do Padre Pio, dizendo, olha, que se você se inscrever e acionar o sininho, você também entra na missa, né? Mas eles, de qualquer maneira, os que você indicar, entrarão na missa automaticamente, porque foi indicado por você, tá bom? Então vamos lá. A participação do Padre Pio por bilocação na beatificação e canonização de Santa Teresinha do Menino Jesus é um fato conhecido. Eu acho que nós já falamos sobre isso aqui. Para mim, eu tenho uma certa dificuldade de saber o que eu já falei, o que eu li. Eu li tanta coisa que eu não sei se eu li ou se falei. Bom, mas enfim, vamos lá. A gente lê de novo, porque é bonito. Dom Tomás Gregório Comacho, arcebispo de Salto, Uruguai, declarou realmente ter visto, no dia 29 de abril de 1923, o frade capuchinho na Basílica de São Pedro.
Então ele estava lá, era a beatificação de Santa Teresinha. Toda vez, entretanto, que ele se aproximava para saudá-lo, ele desaparecia. Olha que impressionante. Depois, 2 anos mais tarde, em 17 de maio de 1925, no dia da canonização de Santa Teresinha, foi Dom Orione, São Luís Orione, um santo, quem testemunhou a presença do Padre Pio, sempre por bilocação. Dom Orione também disse que Padre Pio desaparecia todas as vezes que ele tentava se aproximar. Olha que coisa impressionante. A devoção que ele tinha a Santa Teresinha o fazia bilocar para a hora, no momento da missa da canonização, da cerimônia de canonização e da beatificação também antes, né? Essas 2 bilocações, que ocorreram durante 2 importantes eventos eclesiásticos envolvendo Santa Teresinha, mostram a devoção que o capuchinho estigmatizado nutria pela patrona das missões. Eu acho que não tinha texto melhor para nós lermos a festa de Santa Teresinha, né? Não tinha. Em uma carta, a sua filha espiritual Rafaelina Serasi, igualmente muito devota de Santa Teresinha, Padre Pio, pegando um conselho do Padre Agostino, diz isso sobre a Carmelita sobre Santa Teresinha. Aspas, aqui minha filha, o exemplo de uma alma totalmente desapegada de si e cheia de Deus, cheia de amor de Deus. Às vezes se fala amar a Deus sobre as coisas, o próximo com a si mesmo, depois se bate mais na tecla do próximo, né? E o pessoal sai de muitas igrejas pensando que ela precisa ajudar o fulaninho, dar uma esmola lá fora, tudo isso é bom, né? Mas amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você se ama a si mesmo. É um grau de amor menor. Aqui então está, minha filha, uma alma totalmente desapegada de si e cheia de Deus. Isso é precisamente o que você precisa se esforçar para ser. Você também, com a ajuda de Deus. Então ele recomendava para a filha espiritual Rafaelina, ele recomendava ela ser uma outra Santa Teresinha. É impressionante, impressionante. Vejamos agora a espiritualidade que caracteriza e une a vida destes 2 santos. Espiritualidade essa que pode ser sintetizada da seguinte forma: a pequena via e a humildade, o amor à Eucaristia, o abandono ao amor de Deus e a loucura da cruz, entre aspas, e a experiência da misericórdia. Esses itens são os itens que uniam os 2. Vamos ver agora. A pequena via, ou então chamada infância espiritual. A pequena via foi um nome que se deu posterior à morte de Santa Teresinha, como eu já disse. Embora de modos diferentes, esses 2 santos, para ir ao encontro do Senhor, escolheram e viveram a pequena via. Um caminho feito de pequenos gestos cotidianos, cheios de amor, de reconhecimento, de oferecimento de seus próprios sofrimentos, de incompreensões. Quantas vezes a gente não sofre por incompreensões, né? De humilhações, de despojamento total de si mesmo para a imitação do esvaziamento de Deus. Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade, aceitando a encarnação para a expiação dos pecados dos homens. Lendo suas vidas e escritos, parece que ambos sempre desejaram uma vida escondida, a serem tomados como um pequeno nada. Isso aqui é impressionante. Eles não queriam aparecer, eles queriam viver na sombra de Padre Pio, então, que era famoso, que tanta gente procurava, etc, etc. E várias vezes ele declara que ele não queria isso. Os 2 tornam-se verdadeiramente crianças, entre aspas, para seguir a Jesus e procurar amor nas pequenas coisas. Padre Pio dizia de si mesmo: sou um pobre frei que reza. Olha a humildade, quer dizer,
o escolher essa infância espiritual era colocar-se na mão de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nosso Senhor Jesus Cristo fizesse tudo aquilo que um pai faz com o filho, carrega, castiga, muitas vezes dá uma correção, mas ao mesmo tempo ele está colocado nas mãos de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, de uma forma totalmente de confiança total, a confiança que a criança tem nos pais. Onde é que eu parei? Bom. A escolha da humildade e da pequena via nos dois santos vem do mistério, da meditação do mistério da encarnação. Na sua autobiografia, Santa Teresinha oferece-se ao menino Jesus para ser seu brinquedinho. Isso está lá, vocês podem encontrar no manuscrito de Santa Teresinha. Mas não como esses brinquedos valiosos que as crianças apenas observam e nem ousam tocar, mas sim como uma bola sem valor que possa jogar no chão, chutar, furar, deixar de canto ou apertar contra o peito, se assim o agradar. Ou seja, o menino Jesus pode fazer com tudo, mas eu quero ser um brinquedinho pobre, mas nas mãos dele. Em 1912, o Padre Pio, que já tinha lido a história de uma alma e que então conhecia a experiência espiritual e mística de Santa Teresinha, escreveu uma carta em 18 de janeiro de 1913 para o Padre Agostino, seu diretor espiritual, na qual ele revela também os ataques ao demônio. Olha que coisa interessante. Ele, o demônio, frequentemente me diz que eu não sou nada, que eu sou um brinquedo do menino Jesus. Mas o que é pior é que ele, Jesus, escolheu um brinquedo de qualquer valor. Ora, o demônio, na hora que queria humilhar o Padre Pio, ele dizia exatamente aquilo que o Padre Pio queria ser, aquilo que Santa Teresinha queria ser. É uma coisa impressionante isso. E o demônio é inteligente, porque tem espírito angélico. Como é que ele fez isso? Não sei, mas enfim. Aí o Padre Pio diz, eu apenas me arrependo que ele suje seus divinos laços, que Deus suje seus divinos laços brincando com ele, Porque Deus, ele não se sentia digno disso, Penso que um dia ele me lançará em um abismo para não mais brincar comigo. Eu não mereço outro destino. Meu Deus do céu, Padre Pio dizendo, quanta gente eu conheço que faz isso aqui, um ato bom, uma coisinha boa, e ele faz propaganda, ele fala, fiz isso, fiz aquilo, qualquer oportunidade é oportunidade para falar das suas virtudes, das suas qualidades, etc. Às vezes em coisa miúda, Às vezes é uma ideia. O sujeito saiu uma ideia num grupo, aí foram falar assim, fui eu que falei, ou seja, reconhecimento, essa busca de reconhecimento contínuo. Enquanto o reconhecimento seja uma coisa boa, essa busca de reconhecimento contínuo é o contrário disso que eu estou lendo aqui. E tem gente que vive procurando isso, vive perseguindo isso. Persiga o amor de Deus. Procure se deixar na mão de Deus, como Santa Teresinha e o Padre Pio, como crianças. Deus nunca vai nos machucar. O pensamento do Padre Pio em substância e em forma é semelhante ao da jovem carmelita, simplesmente porque ele viveu a mesma experiência espiritual. Onde a carmelita e o capuchinho onde a carmelita e o capuchinho se refugiavam para atrair a força e a coragem para viver e estar ocultos com Deus e em Deus. Sempre e somente diante do tabernáculo, da Eucaristia, o sacramento do cotidiano. Essa foi a fonte de vida deles. Tem gente que fala, como é que eu faço para ser santo? Refugie-se no tabernáculo, no sacramento, na Eucaristia. O Padre Pio mandava rezar o terço também. Faça isso, mas faça isso com muita devoção, com amor de Deus, e você vai ver que todos os outros aspectos da santidade vão aparecer. E você pode ser santo, sim. Qualquer um de nós pode ser santo.
Isso é um ato de querer. A pequena Teresa, sempre ansiosa por receber o corpo do Senhor, escreveu: ele desce, olha que coisa linda sobre a Eucaristia. Se vocês pensarem isso, quando estiverem comungando bem, sem pecado mortal, confessados, certo? Quando a gente comunga com a alma suja, a gente está ofendendo a Deus gravemente. É como se nós jogássemos Deus numa lata de lixo. Tá claro? Isso vocês viram em recentes vídeos nossos que o Padre Pio muitas vezes censurou isso aí. Então, quando a alma é pura, Santa Teresinha dizia: ele desce do céu todos os dias, não para ficar no cibório dourado, no cálice, né, que fica dentro do sacrário, mas para encontrar outro ouro, o céu de nossa alma. O céu de nossa alma é mais importante do que o sacrário, mais importante do que o cibório. Quer dizer, Deus se utiliza do cibório apenas para chegar a nós. Isso aqui é uma barbaridade. Se na hora que você comungar, você pensar que naquele momento o céu da sua alma, Nosso Senhor veio para o céu da sua alma, caramba, a gente vai comungar sem distração, a gente vai comungar com respeito, a gente não vai se apressar para interromper a ação de graças, a gente vai agradecer a Nossa Senhora por ela ter permitido, por ela ter aceito o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ser a corredentora, né? A gente poder dizer para ela: minha mãe, vós encontráveis vosso paraíso, meu Deus, vós encontráveis vosso paraíso, estando em Maria durante a concepção e as comunhões dela, como é inferior a acolhida que vos dou. Tende, entretanto, em consideração que em espírito vossa mãe está presente em mim, dispensando-vos uma acolhida incomparável, que o Padre Pio está presente em mim, dispensando-vos uma acolhida incomparável. Coloquem-se nessa posição e as comunhões vão melhorar muitíssimo, eu garanto para vocês. A pequena Teresa, sem a Eucaristia. Estou falando aqui para o céu. Então vou repetir, para não dar bagunça. Ele, Deus, desce do céu todos os dias, não para ficar no cibório dourado, mas para encontrar outro, o céu da nossa alma, outro céu. Este céu é infinitamente mais caro que o primeiro, porque ele é feito à sua imagem, é um templo vivo e adorável da Trindade. Olha que coisa impressionante, não é à toa que ela é doutora da igreja, né? Isso aqui é uma definição teológica impressionante. Quer dizer, o céu de nossa alma, limpa, sem pecado, é infinitamente mais caro que o primeiro céu, porque ele é feito, esse céu, à imagem e semelhança de Deus, é um templo vivo da adorável Trindade. Então vocês veem por que a gente deve observar jejum, a gente deve observar as regras da igreja, a gente deve estar sempre confessado, sempre com a alma limpa. Por quê? Para que nós somos templo da Santíssima Trindade, nós somos um céu que Jesus quer visitar, né? Uma coisa maravilhosa. Pensem nisso daqui para frente. Pensem numa boa confissão, né? Pensem numa maravilhosa comunhão, e muitas vezes, se puder. Sem a Eucaristia, sem o altar e o confessionário, não se compreende o mistério do Padre Pio. Outra semelhança, que na Santa Missa revivia a paixão de Cristo, oferecendo-se como vítima pelos pecadores. Em 29 de março de 1911, ele escreveu ao Padre Benedetto, aspas, meu coração se sente atraído por uma força superior antes de se juntar a ele de manhã no Santíssimo Sacramento. Quer dizer, Deus já começava a habitar naquela alma, começava a povoar aquele céu interno da alma dele com a ajuda dos anjos, deixava ele muito desejoso da Sagrada Eucaristia. Quantas vezes a gente não vê gente chega correndo na igreja porque chegou atrasado, comunga, bufando lá, comunga, etc. Não se preparou, não rezou, não pensou nessas coisas.
Estou com tanta fome, continuou o Padre Pio, estou com tanta fome e sede antes de recebê-lo que temo morrer por angústia. Vocês lembram daquela vida, daquela santa, Santa Imelda, que está aqui num dos nossos vídeos, vale a pena vocês conhecerem, que morreu de felicidade na sua primeira comunhão. Que alto grau de contemplação, de conhecimento, de convicção ela tinha do que estava acontecendo. Nós temos um fenômeno místico que pode acontecer conosco todos os dias na Santa Comunhão. Não é brincadeira, pessoal. Pensem nisso. Continua o Padre Pio. E é precisamente porque não posso me unir a ele, que mesmo febril, sou obrigado a me alimentar de sua carne. E essa fome e sede, em vez de serem satisfeitas depois de recebê-lo como sacramento, crescem cada vez mais. É isso mesmo. Eu lendo esses trechos, me dá vontade de comungar. Eu espero que vocês também, né? Porque é uma coisa fantástica. Então, quando eu já possuo esse bem supremo, embora a plenitude da doçura seja realmente grande, não basta dizer a Jesus, basta, eu realmente não posso mais. Quase esqueço-me de ser desse mundo, a inteligência e o coração não desejam mais nada, e durante muito tempo, às vezes até involuntariamente, não me ocorre desejo de mais nada. Você vê a piedade da Sagrada Eucaristia aí, a similitude com o desejo de união com Deus, através da Sagrada Eucaristia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Outro aspecto é o abandono ao amor de Deus. Nas provações e sofrimentos, na noite escura do espírito, Padre Pio, guiado por seu diretor espiritual, é impelido a imitar Santa Teresinha em sua capacidade de se abandonar e confiar cegamente no amor de Deus e viver tudo na lógica do amor. O diretor espiritual dele mandando ele seguir Santa Teresinha, imitar Santa Teresinha. Olha que impressionante. Vocês lembram de um vídeo que nós vemos aqui, onde ele fala que, se eu não me engano, esse vídeo chama a carta mais importante que o Padre Pio escreveu, em que ele fala da escuridão da alma dele, da provação, sendo ele quem era, né? E é uma das cartas mais lindas que eu conheço, e aqui está se comentando exatamente esse aspecto, que o diretor espiritual dele recomendou o que para ele? Imitar Teresinha em sua capacidade de se abandonar, a confiar cegamente no amor de Deus e viver tudo na lógica desse amor. O Padre Agostinho encoraja o Padre Pio a confiar, convidando-o a refletir sobre uma das frases de Santa Teresa, que é no caso de Santa Teresa de Ávila, que veio muito antes, emprestada de São João da Cruz. No fim, aspas, no fim de nossa vida, seremos julgados por amor. Claro, porque quem ama a Deus com perfeição, com vontade, com dedicação, ele só faz coisa certa. Santo Agostinho dizia, ama e faz o que queres. Mas desse jeito, amando desse jeito. Por quê? Porque a pessoa não vai fazer coisa errada, não vai ter atitudes erradas, não vai ter atitudes temperamentais destemperadas. Por quê? Porque ele está continuamente posto na presença de Deus, na presença do sobrenatural. E por isso ela dizia, no fim de nossa vida, seremos julgados por amor. De fato, em uma carta de 13 de outubro de 1915, Padre Agostinho escreve, aspas, tente apaziguar sua angústia, bebendo na fonte do amor divino. Você deve apaziguá-la pela fé, confiança, humildade e submissão à vontade de Deus. Quer dizer, ele dava os conselhos de Santa Teresinha para o Padre Pio Santo. A venerável, continua aqui o Padre Agostinho, a venerável irmã Teresa do Menino Jesus disse, eu sou uma pequena alma, eu não quero decidir, nem morrer, nem viver,
mas deixo Jesus fazer o que ele quiser comigo. Olá lá! Alguém tem coragem de dizer isso para o Nosso Senhor? Eu não quero nem decidir, nem sobre a vida espiritual, né? Não sobre as decisões que a gente é obrigado a tomar. Eu não quero decidir, nem morrer, nem viver, mas deixo Jesus o que ele quiser fazer comigo. Quer dizer, uma coisa, esse é o abandono que o padre Agostinho recomendava para o Padre Pio, por causa desse calor que ele sentia na alma dele, essa ansiedade de ir para o céu, de se unir a Deus, né? Ele dizia, calma, Santa Teresinha dizia isso, façam mesmo. O Padre Pio, em 17 de outubro de 1915, né, no mesmo 2 dias depois, aliás, a cidade de Lames fica ali pertinho, portanto, uma carta, acho que era mandada por portador, ele recebeu no mesmo dia. O Padre Pio, no dia 17 de outubro de 1915, responde a ele da seguinte maneira: Pai, quão grande é a minha desgraça! Quem vai entender isso? Sei muito bem que sou um mistério para mim mesmo. Não consigo me entender. Que coisa, que humildade. Continua. Vós me escreveis que a venerável irmã Teresa do Menino Jesus costumava dizer: eu não quero decidir, nem morrer, nem viver, mas deixo Jesus fazer o que ele quiser comigo. Eu bem vejo, infelizmente, que essa é a característica de todas as almas despojadas de si mesmas e cheias de Deus. Mas como minha alma está longe de tal despojamento, olha a humildade dele. Não consigo conter os impulsos do meu coração. Todavia, Padre, procuro corresponder ao que a venerável irmã Teresa disse, pois essa deve ser a convicção de toda alma que arde de amor de Deus. Quer dizer, ao mesmo tempo ele sentia a dificuldade, mas ele abraçava imediatamente o conselho de Santa Teresinha. Meus caros, isso aqui, eu acho que não podia ter um texto mais lindo para a gente comentar na festa de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, né? Mas continua, tem coisas mais lindas ainda aqui. Continua ele. Devo admitir que não posso fazê-lo. Logo, isso significa permanecer prisioneiro de um corpo de morte. Ele queria se libertar daquele corpo, queria ir para o céu. Este é o sinal de que não tem amor a Deus. Olha só, ele fez um exame de consciência, que porque ele tinha esse desejo, ele não estava sendo correto. Ele tinha que seguir o conselho de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Se foi esse o caso, uma vez que um é o Espírito que vivifica, também deve ser o efeito. Vamos entender bem. Padre Pio continua. Se quem age em mim é o mesmo que age na irmã Teresa, Deus, né? Minha alma compartilha da sua convicção. Ele aderiu imediatamente. Agora diga-me, não tenho razão para duvidar disso? Pobre de mim, quem livrará meu coração dessa tortura? Quer dizer, ao mesmo tempo ele se criticando. Se vai procurar um conselho moderno hoje, não vou dizer de quem, mas enfim, nós temos que nos perdoar. Antes de nada, nos perdoar. Se a gente não se perdoar, Deus não vai nos perdoar. Padre Pio aqui está dizendo diferente. Quem me livrará dessa tortura, eu tenho que fazer. Eu tenho que me criticar. Autocrítica, como se diz, no caso, exame de consciência. Para ser assim, né? Não tem nada de se perdoar, não. Muitas vezes a gente tem que fazer exame de consciência. Isso ninguém fala. A Santa de Lisieux e o Santo de Peltrautina entraram no mistério da misericórdia de Deus. Outra característica de ambos. Entraram no mistério da misericórdia de Deus, cada um com a vocação e os carismas que receberam, porque contemplaram o misericordioso, crucificado e ressuscitado, e que, como Maria, permaneceram aos pés da cruz, onde aprenderam a amar. Santa Teresinha e o Padre Pio permaneceram aos pés da cruz com Nossa Senhora. Santa Teresinha viu a cruz na possibilidade concreta de amar pecadores que considerava filhos a serem salvos, e por eles ofereceu seu amor crucificado
a Jesus na cruz. Ela se ofereceu como vítima do amor misericordioso. Está nos manuscritos autobiográficos que eu insisto para vocês terem, pelo menos terem em casa, porque uma hora Santa Teresinha toca a sua alma e você vai ler. Né? E ela era uma religiosa de clausura. A ideia que ela tinha de que amando a Deus, fazendo sacrifício, ela interferia numa alma lá fora. Tem o famoso caso do Pranzini, que era um bandido criminoso que ia morrer na forca, e ela soube dessa informação e ela resolveu fazer o Pranzini o objeto das orações dela para salvar esse criminoso. E ela pediu um sinal. Soube-se depois que esse criminoso pediu a um padre para se confessar, e quando ele estava sendo levado para a forca, ele fez um grande sinal da cruz, que foi o sinal de Santa Teresinha de que ela tinha conseguido salvar uma alma super pecadora, como era o caso do Pranzini. Que coisa linda, né? Como é bom falar dessas coisas, né? Isso enche a alma, enche a alma. De fato, ela escreveu que a santidade não consiste, Santa Teresinha, hein? Não consiste em dizer coisas bonitas. Atenção! Quando ela morreu, teve uma freira que procurou a superior e disse: bom, todos os meses nós temos que fazer o registro, uma circular que rodava entre os carmelitas, das irmãs que faleceram, dizendo alguma coisa a respeito delas, etc. Então, mas o que a gente vai falar da irmã Teresa? Né? Deixa eu ver o tempo aqui, eu tenho medo que a minha máquina não sabota. O que nós vamos falar da irmã Teresa? Né? Ela não fez nada. Ela foi uma pobre jovem que morreu com 24 anos de tuberculose. Né? Como ela estava enganada. O advogado do diabo também disse na canonização, no processo de canonização do Padre Pio. O Padre Pio era um simplório. Ele nunca disse grandes coisas profundas, como os grandes teólogos, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Não, ele dizia coisas simples. Né? E aqui está a explicação. A santidade não consiste em dizer coisas bonitas, nem pensar ou senti-las, mas consiste em querer sofrer bem. Está aqui a receita da santidade dada por Santa Teresinha e seguida pelo Santo Padre Pio. Está aí. Vocês podem resumir, anotem essa frase, olhem, leiam todo dia. Significa sofrer bem. Toda a sua vida, após a descoberta do pequeno caminho, a de Santa Teresinha, é iluminada pelo sol da misericórdia de Deus. O amor à misericórdia em Teresinha pode ser sintetizado em uma de suas afirmações, aspas, a particularidade do amor deve ser reduzida. Fecha aspas. Ser misericordioso, portanto, significa abaixar-se, humilhar-se e derramar-se na imitação de Cristo. A cruz e a misericórdia são características imprescindíveis na vida do Padre Pio, que, ao contrário de Santa Teresinha, além de receber o amor de Deus, também dispensava a sua misericórdia e o perdão no confessionário e na direção espiritual. Lindo isso. O santo estigmatizado estava ciente dessa missão de perdoador, para o qual ele havia sido escolhido pelo Senhor, e foi essa missão que foi ferozmente contra Satanás. De fato, em 3 de junho de 1919, ele escreve ao Padre Benedetto: não tenho um minuto livre. Gasto todo o meu tempo puxando os irmãos dos laços de Satanás. A maior caridade é a de arrancar almas fisgadas por Satanás para conquistá-las para Deus. É o que faço diligentemente noite e dia. Atenção, sacerdotes que têm dificuldade de confissão. A gente entra aqui nas igrejas e vê assim, horário de confissão, terça-feira das 15 às 16. Horário de confissão, todo dia, meia hora. Meu Deus do céu. Caridade, misericórdia, libertem as almas do pecado. Libertem as almas do pecado.
E você que está precisando confessar, liberte-se também do pecado. Use essa misericórdia que Deus deu para nós, que é a absolvição, a confissão, o sacramento da confissão. E depois da Eucaristia. Seja em Santa Teresinha ou no Santo Padre Pio, a loucura da cruz, entre aspas, coincide com o dom de se dar em holocausto para os pecadores e na missão de levar almas ao Senhor. Os dois se deram em holocausto. A Santa Doutora da Igreja e o Frei Capuchinho, modelo de vida sacramental e sacerdotal, que se consideravam frágeis e pequenos e participantes da paixão de Cristo, ainda hoje são testemunhas da misericórdia da Igreja, do Senhor que continua a salvar o mundo e a humanidade. Com isso termino o artigo, que lindo. Faço votos que vocês tenham gostado, que vocês amem essas palavras tão bonitas, tanto de Santa Teresinha quanto do Padre Pio. Eu fiquei muito feliz em ter esse material, porque eu sou muito devoto de Santa Teresinha, e como é bom juntar os dois santos, né? E vocês veem que as coisas da igreja se completam, não se contradizem. Enquanto que em outras religiões cada um interpreta as coisas como quer, falam às vezes coisas contraditórias, um aprova o aborto, outro diz que tem que fazer, outro diz que não pode fazer, um apoia o controle da natalidade, outro diz que não tem. A igreja não, a igreja católica é tudo certinho. Nada se contradiz, principalmente no âmbito da santidade. Espiritual, principalmente hoje que nós estamos vivendo vésperas e dias extremamente confusos e de provação. Muita gente vai ficar confusa, provavelmente, com algumas decisões do Sino da Amazônia. Muita gente vai ficar sem saber como interpretar isso ou aquilo. Amor de Deus, Padre Pio, Santa Teresinha, peçam para eles orientarem vocês nesses dias terríveis que estão. Assim como o diretor espiritual do Padre Pio recomendava a ele, abandonem-se na mão de Deus. Bom, meus amigos, vocês veem por aí como é importante fazer o Padre Pio ser conhecido, como é importante divulgar o Padre Pio. Vocês veem por aí como é importante a nossa campanha, o Padre Pio em cada lar. Eu queria ter todos os lares do Brasil com uma foto do Padre Pio. Essa foto que eu estou mostrando para vocês e que está à disposição na nossa associação, basta gratuitamente, porque ela já está benta. Ninguém pode vender material bento. Então, ela já está ali, ela já está lá. É só você ligar 0800 006 1223 e peçam essa foto, essa santa foto do Padre Pio para você pôr na sua casa, fazer o Padre Pio habitar a sua casa, fazer o Padre Pio morar no seu lar, influenciar o seu lar, seus filhos, você, sua esposa, seu marido, todos que vivem ali, né, nesse lar. É importante. E não esqueçam também da missa do dia 3 de Santa Teresinha do Menino Jesus. Peçam tudo isso para ela. Peçam tudo isso que vocês, aquilo que mais impressionou vocês nessa leitura, peçam a Santa Teresinha. Eu me despeço com a Ave Maria. Um para todos, todos por um. Eu fiquei pensativo aqui agora, mas porque eu queria pôr uma intenção nessa Ave Maria, né? Que nós ponhamos essa intenção, especialmente nesses dias, pelo Sínodo da Amazônia, né? E que nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo nos ajude a entender tudo, como deve ser entendido, segundo a santa e perene doutrina católica. Então, eu recomendo que se reze essa Ave Maria nessa intenção, mas mesmo assim, incluindo um por todos, todos por um, e agora a bênção do Santo Padre Pio com a sua própria voz. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Amém. Padre, Espírito Santo,